quero ler 3 versículos com os irmãos, versículo 10 e 11. Depois nós vamos pular um pouquinho mais à frente, vamos no verso 17. Diz a palavra, Eclesiastes 2, 10 e 11. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. Eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Verso 17. Por isso, perdi o gosto pela vida. Grava isso, meu irmão. Perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Eu creio, Deus, que o Senhor tem algo mais a acrescentar ao nosso coração. Mas não permita que eu venha atrapalhar essa mensagem, Pai, mas sim que eu seja usado pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo que habita em mim. Para isso, Senhor, te damos total liberdade nesse lugar. Liberdade ao doce Espírito Santo para falar conosco, tratar conosco. Fale, Senhor, até aonde assim o Senhor desejar, para que eu não venha, ó Deus, nunca me exaltar, falar nada além daquilo que o Senhor já tem proposto para a Tua igreja. Muito obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem falado nesse altar. E essa noite eu creio que não será diferente, porque o Senhor marcou um encontro conosco. O nosso nome está na sua agenda. E não é à toa, Senhor, quando o Senhor se apresenta é para falar, é para tratar, para cuidar. Muito obrigado por tudo, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra do verso 17, ela é uma palavra muito pesada. Porque algumas versões, ela diz que ele desejava morrer. Eu não sei se alguém tem essa versão aí, mas ele tem desejo de morte, ou seja, eu quero morrer. Era isso que ele estava dizendo. Imagina alguém dizer que odeia a própria vida. Chegar à conclusão, olha, eu odeio a minha vida, eu odeio tudo que eu estou fazendo. Essa palavra é muito dura. Mas eu creio que Deus, Ele quando traz uma palavra é para tratar, querido, porque tem muita gente que odeia a própria vida. Por incrível que pareça. Como tem gente que odeia a própria vida, que diz, eu não gosto mais da minha vida, eu não quero mais viver. Você já ouviu alguém falar isso? Eu não quero mais viver. E chega a pedir para si a morte. Eu prefiro morrer do que continuar vivendo a vida que vivo. Salomão não está sozinho nessa frustração não, irmãos. Muita gente se frustra e chega a esse ponto de desanimar. Quantas pessoas são assim, desanimadas com a própria vida? Porque há um vazio existencial. E chega à conclusão, olha, melhor para mim seria a morte. E seja sincero com Deus nessa noite. Só você e Deus, não precisa compartilhar com ninguém do seu lado não. Você já se sentiu exatamente assim? Com a tua vida vazia, com uma vida frustrada, desejando para si a morte, dizendo, Senhor, eu não quero mais, Senhor, a hora que o Senhor quiser me leva, me tira dessa vida. Já teve algo que você preparou durante um tempo, e quando chegou o momento de você realizar, foi frustrante? Pensa nisso. Já houve algo que você planejou, que você tenha projetado, e aí você, quando realiza, você diz assim, mas não era nada disso. Nada, como é que pode? Continua com vazio existencial. Realizei o meu sonho, fiz o que desejava, mas eu estou vazio. Onde é que nós podemos chegar com essa palavra, querido? Tem muita gente com uma vida frustrada, igual foi o rei Salomão. Um homem que terminou a vida e teve a vida completamente frustrada. Nunca um homem viveu uma vida como esse rei. Nunca na história, talvez na história do universo,
Você não vai ver ninguém vivendo uma vida com ele, uma vida com riqueza, com sabedoria. Um homem que pede para Deus: Senhor, eu quero sabedoria. E Deus concede a ele sabedoria. Mas mesmo o homem sábio, ele termina a vida frustrado. Há frustrações na vida de Salomão. Ele não negou nada. Um homem que tinha tudo, ele não negou nada que seus olhos viram. Tudo que seus olhos contemplou, ele obteve. Ele queria, ele conquistava. Ele ia e comprava. Ele tinha em mãos. Olha o que diz o verso 10. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram. Sabe lá o que é isso, irmão? Olha o perigo. Olha o perigo de você ter tudo o que seus olhos desejam. Ele diz assim: olha, tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Nada que estava no meu coração eu privei, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todos os dias. Esse homem não tinha nenhum motivo para se frustrar. Pensa comigo, irmão. Pensa você com muito dinheiro no banco, muito dinheiro. Nós vimos agora, não sei se os irmãos estão acompanhando, fecharam o contrato lá do Neymar. Meu irmão, você está de brincadeira. Eu ouvi falar que é R$1 milhão por dia. Que isso, 1 milhão e alguma coisa. Não tem nada a ver com a vida dele, problema dele, né? Mas você imagina você ganhando 1 milhão por dia, tá bom para você, sim ou não? Mas isso não é tudo, irmão. Você acha que isso é tudo na vida? Tudo é ter riqueza, tudo é ter dinheiro. Esse homem não tinha motivo nenhum para frustração. A maneira com que ele viveu a vida é uma maneira muito perigosa. Satisfazer os desejos do próprio coração. Tudo que os olhos almejavam, ele comprou, ele tinha, ele obteve. Imagina você conquistar tudo o que deseja. Tudo que você deseja na tua vida, você conquista. E no final, a sua vida é uma vida de frustração. Por que não uma vida vazia? Muitos têm tentado conquistar coisas e no final termina a vida decepcionado. E por mais que se conquista, por mais que se obtenha, passa a perceber que isso não é tudo na vida. Nem tudo na vida são coisas, nem tudo na vida são negócios, nem tudo na vida são riquezas, irmãos. Nem tudo são riquezas. Olha o que diz o verso 1 e 2. Eu disse a mim mesmo: vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade. A conclusão que ele chega: até a alegria que eu peço, até a felicidade que eu almejo, tudo isso é vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Está de brincadeira, irmãos? Está de brincadeira uma palavra dessa? Olha, a alegria não serve para nada, o que eu tenho não serve para nada, a minha vida não serve para nada. A minha vida não é nada. Ele experimentou todas as alegrias que a vida podia lhe proporcionar. Você imagina isso? Eu quero curtir o show do Alok. Deus me livre, muito tumulto. Mas eu vou. Eu quero ir para Nova York, porque lá vai ter um show do Guns N' Roses, vovô. Eu vou ver o show do Guns N' Roses, vovô. Mas eu vou. Vovô vai. Você entende, irmãos? Então, poderia ter tudo para se alegrar, para viver uma vida plena. Quantas coisas você gostaria de ter feito e não houve nenhuma condição de você fazer. Começa a pensar na tua vida um pouquinho. Uma viagem, por exemplo. Você tanto almeja viajar, mas não consegue. Uma festa de casamento. Olha, 35 anos de casado, vou fazer uma festança. Convidar toda a igreja Nova Vida de São Cristóvão. Pastor Manuel vai pagar, vai me dar de presente. Por que você não dá glória a Deus de novo? Ninguém concorda com isso, pastor. Se livrou, hein? Então pensa bem, irmãos. Você quer ir a um restaurante, comer aquela picanha. Você gosta, né, Antônio? Olha lá, ele já olhou para mim. Ele olhou para mim. Tu gosta de picanha, né?
Mas é bom demais. Aí você vai lá e diz assim, eu quero a melhor picanha, eu quero o melhor vinho. Olha, aí vai lá uma garrafa de vinho, vai tomar um champanhe, né? Tem tudo aos seus pés. Salomão provou todas essas coisas, irmãos. Não nesse sentido que eu estou tratando, mas Salomão provou todas as coisas boas da vida. E no final considerou tudo como sendo vaidade. Ou seja, tudo é vazio, tudo é um vácuo. Tudo é nada. Tudo que conquista é nada. Vaidade no hebraico significa exatamente isso. É que nem uma bolha de sabão. O que é uma bolha de sabão? É bonito demais. Você já viu uma bolha de sabão? É tudo colorido, né? Já viu aquelas pessoas que dão um show de bolha de sabão, que fazem umas bolhas enormes? É lindo, mas no fim tu estoura. É isso que é vaidade. É como uma bolha de sabão. Algo que se vai, é um vazio, irmãos. Vaidade é isso. Vaidade no hebraico significa exatamente isso. É linda, mas é vazia. Olha o que diz o verso 3. Resolvi, de novo, no meu coração, entregar-me ao vinho. Ou seja, alcoólatra. Bebia o vinho que queria. Eu resolvi agora me entregar ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Ele provou das melhores iguarias, nada lhe faltou à mesa. Aí diz o verso 4, empreendi grandes obras, olha, grandes obras, eu fiz monumentos, eu fiz grandes obras, eu construí casas, plantei vinhas para mim. Quem gosta de uva aí? Bom demais. Eu plantei tudo para mim. Aonde eu chegava, estava lá os frutos. Era para mim, é para me servir. Imagina Salomão chegando diante, falando, tudo que tem é para meu serviço, é para o meu bel prazer. Construí grandes projetos, muitas vinhas, jardins, palácios. Olha como era a vida desse homem, reservatórios, e nada disso lhe adiantou, irmãos. Nada deu sentido à sua vida. Aí o verso 5 ao 7 diz, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Não faltava, querido, não faltou nada para ele, aquele figo, aquela maçã deliciosa, né? O que faltou para esse homem? Ele tinha todos os frutos de toda a espécie. Fiz para mim tanques de água, para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, escravo para tudo. Teve um filme aí que eu vi, né, que tinha um rei, eu não me lembro mesmo o nome dele, que tinha um escravo até para escovar os dentes dele. Alguém viu esse filme? Eu vi, eu esqueci o nome do filme. É um rei em Nova York, um príncipe de Nova York. E está lá escovando os dentes, outro amarra sapato, outro esfrega as costas dele. Imagina esse homem, irmãos, ele disse, eu tenho escravos, muitos escravos, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mas do que tiveram todos os que vieram em Jerusalém antes de mim. Ele teve todos os empregados que ele precisava. Tudo ele teve. Juntou prata, juntou ouro, prata e ouro. Olha o verso 9, olha o verso 8 aí, querido. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouro de reis e de províncias. Provime de cantores, aí Lucas, provime de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres, olha só, mulheres e mais mulheres. Que problema que esse cara arrumou, irmão? Se uma já dá um trabalho, pastor, mulheres e mais mulheres. E diz a Bíblia que eram 1000. E chama esse homem de sábio, 1000 mulheres e 1000 sogras, irmãos. É duro, pastor. Eu tenho uma que já me dá um trabalho danado. Está lá com Alzheimer, minha velhinha, coitada. Tesouro de pobre, irmão. É aquela poupançazinha que você faz, né? Junta um dinheirinho para viajar para onde? Vou para Paraty, olha.
Maravilha, pastor. Paraty, água de Lindóia. Vou juntar um dinheirinho e vai para água de Lindóia. O poço de pobre é assim. Ouro de pobre é aquele reloginho Champel que você compra pagando 36 vezes sem juros. Olha que maravilha. Tesouro de pobre, irmão. Esse homem tinha joias, tinha ouro, ele tinha um harém, tinha tudo a seus pés e era considerado um homem sábio. Com tudo o que tinha na vida, ele considerava a vida como vaidade, uma vida vazia. Olha o verso 17 aí que nós lemos, irmãos. Presta atenção nesse verso. Por isso, depois de tudo que eu falei para você, depois de tudo que foi listado aqui para nós, ele diz, por isso, perdi o gosto pela vida. Tinha tudo aos seus pés, ele perde o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Vaidade. Ainda teve alguém aí, uma época aí, querendo armazenar vento. Ô, irmão, quem botou na cabeça de vento que você vai armazenar vento? É uma cabeça de vento. Vai armazenar vento. Misericórdia. Uma pessoa vazia, amado. Nada preenche a vida de uma pessoa vazia. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se a pessoa é vazia, não há nada que preencha. Mas por que Deus permitiu que esse livro fosse escrito e posto exatamente na metade da Bíblia? Aqui na metade da Bíblia, praticamente na metade da Bíblia. É para provar para nós que coisas não podem nos completar, irmãos. Coisas não nos completam. Você pode ter toda a riqueza do mundo. Nada pode ocupar o lugar que é exclusivo de Deus. Nada pode ocupar o lugar que é de Deus. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. O teu dinheiro pode comprar o melhor colchão king, mas seu dinheiro não vai comprar o sono. Pode comprar mulheres, mas não compra o amor. Não compra a fidelidade. Compra pessoas, mas não compra um amigo, irmãos. Porque um amigo não se compra com dinheiro. Você compra todo o remédio do mundo, mas não vai pagar a saúde. Pode ter todo o dinheiro do mundo, mas não ter uma família estruturada. Você pode ter todo o dinheiro do mundo e não ter o Deus que nós temos, que diz para mim e para você, do Senhor é o ouro e a prata. É dele. Tudo que há nessa terra é do Senhor. Esse homem, depois de obter tantas coisas, depois de se tornar um homem famoso, um homem poderoso, mesmo assim, ele odiava a própria vida. Eu não consigo entender, o homem odiou a própria vida. Você está pensando que ter coisas pode te completar, irmão? Sinceramente, pensa nisso. Ter tudo não é tudo. Grave isso. Ter tudo na vida que você deseja, tudo aos teus pés, não é tudo. Salomão não recusou dar prazer à própria vida. Tudo que ele queria, ele obteve. E no final ele disse, eu odeio a minha vida. Eu quero a morte, eu não quero mais viver. Talvez uma palavra profunda, explicada, dita por Salomão, para explicar a sua própria vida. Está lá em Eclesiastes 3, verso 11 e 12. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida no máximo. Os desejos carnais são desejos dos nossos olhos. Desejo dos olhos, que não sabe julgar, querido. Mas no íntimo Deus nos garante o que há de mais valioso para a nossa vida, que é a eternidade em Deus. É o que nós temos de mais garantia, o que nós temos nas nossas mãos, querido, que nós não podemos desprezar. É o que Deus fez por nós, é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso sim tem um grande valor. É isso que tem mais valor. Não são os teus negócios, não é a tua conta bancária.
mas exatamente o quanto nós temos de Deus dentro de nós. É isso que vale. Isso é que vale. Eternidade não é viver nessa terra por 150 anos, não, irmão. Deus me livre de ficar nessa terra 150 anos. Deus me livre, eu já estou com 64, eu estou enlouquecendo em ver essa sociedade como está. Imagina daqui a mais 30 anos, como é que vai estar esse mundo? Vou estar com 94. Irmão, Deus me livre. Eu digo para você, Deus me livre, irmão. Como eu vou ver essa sociedade do jeito que ela está? Se Deus me preservar até lá, eu quero preservar a vida pregando o Evangelho. Isso eu quero fazer. Eternidade está acima de tudo que há nessa terra. E o verso 13 ao 15 de Eclesiastes 3 vai dizer: sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Aquilo que é de Deus é eterno. Sei que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isso para que as pessoas o temam. Verso 15. O que é, já foi. O que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Salomão chega à conclusão que não há nada melhor do que ser feliz e praticar o bem enquanto viver. Pratique o bem, irmãos, enquanto houver vida. Como construtor da sua vida, seja sincero com Deus nessa noite. Qual é o seu projeto de vida? Que projeto você tem para a sua vida para daqui a 5 anos, irmão? O que você está pensando da sua vida daqui a 10 anos? O que você está pensando da sua vida amanhã? O que você deseja, almeja para a sua vida? É fazer o bem enquanto você viver? Ou é adquirir coisas? É lutar. Irmãos, a riqueza é que a pessoa não tem nem como gastar na vida. Você sabia disso? Não tem nem como gastar, pastor. Como é que vai gastar todo o dinheiro que adquiriu? Não tem como gastar todo esse dinheiro. Deus nos mostra a verdade, deixa uma pessoa como Salomão, exatamente escrito aqui, considerado o homem mais rico do mundo, mais sábio, mas era um homem que odiava a própria vida. Ele deixa esse homem aqui para dar um exemplo para mim e para você, que dinheiro não é tudo. Poder não é tudo. O que nós temos de mais valioso, eu repito, é Jesus em nós. O que temos de mais valioso é o Espírito Santo que habita em nós. É isso que é mais valioso. Deus não escondeu isso, mas deixou para nosso aprendizado. Tudo na vida desse homem é para nosso aprendizado. Quantas pessoas lutam para satisfazer os desejos da carne, e no final o que sobra são frustrações. É como correr, é como a Bíblia diz, eu estou correndo atrás do vento. Se você correr atrás do vento, não vai pegar nunca. Nunca você vai conseguir pegar o vento. A maioria passa pela vida tentando se satisfazer, tentando ser feliz. Não, eu luto para ser feliz. Eu luto para ter tudo que eu quero. E não consegue alcançar a felicidade plena. Por mais que tenha, por mais que obtenha, quantas pessoas são infelizes, irmãos? Tem tudo e não tem absolutamente nada. É vazio. Você sabe qual é o índice, maior índice de suicídio? Não é na favela não, irmão. Não é o cara que está vivendo na favela não, escuta isso. É o sujeito que tem muito dinheiro. Como tem gente endinheirada que se suicida? Como tem gente que tenta o suicídio, mas não tem tudo na vida, irmãos. Não tem uma conta bancária plena, não está tudo tranquilo, mas não completa a vida. Falta Deus. Querido, se faltar Deus, faltou tudo. Você entende isso? Faltou Deus, faltou tudo. Mas há algumas características nossas, iguais à de Salomão. E eu quero que você resista isso. Primeira coisa, a frustração. Primeira coisa, a frustração. Será que tem alguém aqui frustrado com a vida que está levando? Nem se apresente. Frustrado com o trabalho, por exemplo. O trabalho não está indo como você gostaria que fosse. Eu estou frustrado com o meu trabalho. Não era isso. Eu pensei que fosse uma coisa, mas não é. Está frustrado com a sua família, frustrado com o seu casamento. Está frustrado com os seus negócios. Será que tem alguém no nosso meio assim, frustrado? Há muitos que vivem a vida assim, de frustração.
E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Ninguém está isento de frustrações, irmãos. Ninguém está isento disso. Sabe, por mais que você viva uma vida tranquila, não está livre de levar uma vida de frustração. A palavra que resume a vida de Salomão é isso. É inutilidade. Bola de sabão. Uma vida de frustrações. Será que alguém aqui está assim? A vida de alguém que não encontra a sua felicidade em Deus, ela é fútil, ela é vazia. Salomão, ela terminou a vida dele assim, uma vida frustrada. Lê a história de Salomão. Tentou de tudo, irmãos. Tentou de tudo, até outros deuses. Olha como é que esse homem foi. Terrível a vida desse homem. O homem vivia da riqueza de um povo empobrecido pelos seus impostos. Você está entendendo? Vivia uma vida de riqueza, olhando a pobreza dos outros. Depois vem outro, o seu filho também, o tal do Roboão, sei lá, é Robobão. E vai dar uma continuidade, uma vida também terrível, irmãos. Como isso é difícil, como é que essa coisa vai passando adiante? Em quem você tem investido a sua vida? Será que você está feliz com a vida que você está levando, irmão? Você está feliz com a sua vida? Está feliz? Ou tem alguma coisa muito difícil para você? Pense nisso. Uma pessoa frustrada, sabe o que ela sente? Cansaço, irmãos. A outra coisa que é igual, a nossa vida pode ser igual a desse homem, uma vida de cansaço. Essa é uma das marcas da nossa geração. Eu nunca vi uma geração tão cansada quanto a nossa. Nunca vi, irmão, uma juventude tudo cansado. Tudo cansado. A vida, a gente está na hora do louvor, está tudo que é criança sentado, jovem sentado, ninguém quer levantar para nada. Sabe, os velhos tudo se levanta lá, né? Não é assim? Não estou olhando você não, é ele ali. Então os velhos lá já se levantam, já pula, já se alegra. Aí fica lá o jovem lá tudo. O que você quer? Eu quero controle remoto, eu quero meu celular ficar em mãos. Uma geração de canseira, Olha, eu nunca vi uma geração tão cansada. Quantas vezes você ouviu alguém dizer assim, eu estou cansado? E esse cansaço, ele vem da frustração. Ele vem de uma sensação de uma vida inútil, de uma vida fútil. Se você completa a sua vida, você deixa de estar cansado, irmão. Uma vida de paralisia. Viver uma vida de mentira, uma vida de aparência. Eu nunca vi uma geração com uma vida tão de aparência quanto a geração dos últimos dias. Aí a gente se encanta com aquilo que o sujeito coloca lá no Facebook. Coloca lá no Instagram dele uma vida regalada, uma vida maravilhosa. É uma vida de mentira, irmãos. Você está se iludindo com a vida dos outros. E às vezes, por causa da vida dos outros, a gente acha que a nossa vida é uma vida de desgraça, uma vida infeliz. Porque eu não consigo ter o que ele tem. Se você tem Deus na tua vida, você tem tudo, meu irmão. Tua vida é completa. Com Deus a nossa vida é completa. Viver uma vida de mentira, de aparência. É horrível isso. Uma vida de fachada, isso cansa. E a sociedade que nós vivemos, ela cobra exatamente isso, a aparência. A sociedade tem cobrado isso. Você já viu quantas mulheres morrem aí por causa de lipoaspiração? Já viu isso? O corpo está perfeito, mas não tem uma gordurinha aqui localizada, irmão, em nome de Jesus. Meu Deus, vai malhar, vai correr, vai fazer alguma coisa, faça uma coisa útil. Tenha uma vida de utilidade, não de futilidade. Aí vai lá para a mesa lá de cirurgia, pronto, morreu por quê? Para tirar uma gordurinha. Porque a sociedade cobra isso. Cobra essa vaidade, irmãos. Quando nós juntamos a frustração com o cansaço, no final vem a última coisa, a insatisfação com a vida. Eclesiastes 1:8-9 vai dizer, todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol, não há nada de novo, querido. É tudo frustração.
Não importa o quanto nós vemos, o quanto nós conquistamos, nunca ficaremos satisfeitos. Nós somos uma geração de insatisfeitos. Vou te dar um exemplo disso. Teu filho quer um celular novo. Você vai lá e compra um celular de última geração. Quanto custa? 13 mil reais. Estou certo aí, vocês que são da internet? Não, né? Estou errado? Estou errado aí, irmão. Não é 13 mil? É isso mesmo? 13 mil, olha, tá barato, não tá, irmão? Acho que eu vou comprar uma dúzia amanhã. 13 mil reais, pastor. Aí o garoto está lá com o celular na mão. Daqui a um mês ele não quer mais, irmão. Percebe isso, já acha, e não, mas saiu um outro agora. Sai um outro que agora acende uma luzinha aqui, ele pisca quando eu estou chegando. Ah, mas eu quero porque ele pisca quando eu estou chegando. Está sempre satisfeito, querido. Nós que temos filhos, a gente sabe o que está falando. Pastor Manuel tem filho, sabe o que está falando. Não é assim, pastor, está insatisfeito. Compra um tênis novo, bom, daqui a pouco, não, pai, não é esse que eu quero outro. Porque esse aqui eu já usei 3 vezes. Rapaz, que geração que nós estamos vivendo, irmão. Quem está falando isso é o homem mais rico e mais famoso do mundo. Isso é tudo que essa geração vive em busca, de fama e dinheiro. É fama e dinheiro. Nunca na história do mundo houve tantos suicídios quanto nos últimos 5 anos, irmãos. Nunca. O suicídio mata mais do que a Covid, sabia disso? Mata mais do que a Covid, uma geração de insatisfeitos. Nós nunca tivemos tanto divórcio como nesses últimos anos. Parece que virou moda. É uma vida insatisfeita. O sujeito tem uma esposa, aí se separa, vai, arruma outro, se separa, arruma outro, se separa. O problema está na mulher ou em você? Pensa bem. Será que ninguém presta? Tem que parar para pensar, irmãos. Que geração é essa que nós estamos vivendo? Nunca tivemos tantos divórcios, tanta fuga para as drogas. Nunca os bares estiveram tão lotados. Você vê uma juventude no bar, porque está em busca de alguma coisa, está sempre querendo algo mais da vida. E no final disso tudo, querido, é vazio. Depois de um bom tempo tratando somente desses assuntos, né? Falando de coisa ruim, quero falar de esperança para você. Eu quero falar de uma outra pessoa, eu tenho ainda alguns minutos para falar. Quero falar do apóstolo Paulo, um homem que eu admiro demais. Eu já falei que se eu não fosse cristão, eu seria Paulão. De tanto que eu gosto de Paulo, eu seria Paulão. Eu ia criar a igreja Paulão. Porque olha, que ensinamento que esse homem nos dá. Paulo nos dá a saída para tudo isso que nós estamos vivenciando nesses últimos dias. Está lá em 2 Coríntios 4,16, vai dizer assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Aí eu te pergunto, como é que tem um homem que serve a Deus e um outro que também serve o mesmo Deus? Um homem que busca sabedoria em Deus e um homem que teve encontro com Deus. Como é que um homem pode detestar a sua própria vida e o outro pode dizer para não desanimar? Um detesta a vida, não quer mais viver, e o outro diz assim: tenha bom ânimo. Paulo é o oposto de Salomão, irmãos, completamente oposto. E esse homem não tinha nada. Ele vivia de oferta das igrejas, enquanto o outro era riquíssimo. Um odeia a vida, o outro ama viver com toda a vida que ele leva. Valoriza a vida que tem. Se é um homem que tudo deu errado na vida, se você parar para pensar nas coisas que... Foi Paulo, irmãos. Quantas coisas, olha, Paulo foi terrível. Quantas vezes podia dizer assim, Paulo era um azarado. Podia dizer isso. Quantas vezes, olha só, presta atenção, olha a vida desse homem. 2 Coríntios capítulo 11, versos 7 ao 10. Olha a vida desse homem. Será que cometia algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que vocês fossem exaltados, visto que lhes anunciei o evangelho de Deus sem cobrar nada? Ou seja, eu fazia de graça. Será que tem alguma coisa errada comigo? Ele começa a questionar. Verso 8. Tirei de outras igrejas recebendo salário, para poder servir a vocês.
E estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. Oh, que homem abençoado, irmãos. Verso 10. Pela verdade de Cristo que está em mim, garanto que esta glória não me será tirada nas regiões celestiais, nas regiões da Caia. Esse homem, ele tinha uma glória, ele tinha algo que ele visualizava. A vida dele estava focada em Deus. Aí vem aqui o verso 23 ao 31. São ministros de Cristo? Quantos aqui são ministros de Cristo? Ministro de Cristo? Ministra a palavra, prega a palavra, são ministros de Cristo? Ele diz, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalho, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. Olha o Paulo aí, irmão. 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite, um dia, boiando em alto mar, sei lá o que ele estava segurando, irmão. Eu sei que ele boiou. Em alto mar, está lá Paulo agarrado lá, boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de assalto, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos. Ele conviveu com falsos irmãos. Em trabalho e fadiga, em vigília, muitas vezes, em fome, sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Olha o foco de Paulo, irmãos. Um homem que não tinha riqueza, que tinha Salomão, mas olha o foco desse homem. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueço, ou seja, eu estou com você, a tua dor é a minha. A sua dor é a minha dor. Quando você chora, eu choro. Olha como é que Paulo era. Quem se escandaliza que eu não fique indignado? Quem? Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Olha a diferença entre esse homem, entre Paulo e Salomão. Um homem que tinha tudo, detestava a vida, enquanto Paulo, irmãos, por onde ele passava, esse homem apanhava. Ele era preso. Sabe por que prendiam Paulo? Porque ele pregava o evangelho. Ele sofria por pregar, mas nunca deixou de pregar. Paulo era feliz, nunca desanimava. A palavra do Senhor diz em Atos que ele estava preso, Paulo e Silas na prisão. E Paulo e Silas na prisão, você pensa que ele murmurou? Você pensa que ele fez como Salomão, dizendo, Silas, eu quero morrer, Silas. E não pensa que a nossa prisão, que tem cachorro quente, churrasco toda semana, não, irmão. Não pensa que é a nossa prisãozinha, não, que tem lá, entendeu? Tem mulher visitando, tem mordomia. Não. A prisão de Paulo era urinar nas calças, irmão. Sabe? Era viver em meia urina, era sangue que descia. Imagina esse homem apanhando, sangrando, e ele chega para Silas e diz, Silas, vamos louvar. Vamos louvar, Silas, vamos adorar. Eu fico imaginando Paulo e Silas naquela prisão, louvando ao Senhor. Adorarei, adorarei, enquanto eu existir. Sangue escorrendo. Em nenhum momento dizendo, Silas, vamos morrer, Silas. Vamos pedir para nós a morte. Paulo era feliz, nunca desanimava. Atos 28, de 1 a 6, olha como era a vida desse homem. Uma vez em terra, já saiu de lá do mar, já está na terra. Verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de graveto, uma víbora, irmãos.
Como se não bastasse o que ele passou. Agora ele já está ali diante da fogueira e diz a Bíblia que uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se nas mãos dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino. Aí, está sendo acusado ainda. Assassino. Porque, salvo do mar, a justiça não deixa viver. Eita, Paulo, que lição que esse homem nos dá. Porém ele, sacudindo a víbora, olha o que ele fez, sacudiu a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum, está lá, é um animal lá que injeta ali um veneno, está o homem lá e não acontece absolutamente nada com esse homem. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. Nada pode acabar com a vida daquela pessoa que vive feliz, irmãos. Nada tem poder para acabar com a vida daquele que vive uma vida de alegria em Deus. A palavra do Senhor diz que aqueles que são de Cristo, ainda que morra, viverá. Nada pode matar você, querido. Mas essa vida aqui, a nossa vida não é aqui. O que Deus tem reservado para nós está na eternidade, querido. Tudo que você possui aqui não é nada, tudo ficará. Vocês já viram algum caixão com gaveta? Eu nunca vi, nem verei nenhum caixão com gaveta. Nada pode acabar com a vida de quem é feliz. E a nossa felicidade não está nos bens que nós possuímos. A nossa felicidade está em Deus, querido. O teu foco, o teu alvo tem que ser Deus. Paulo poderia ter murmurado, ele poderia ter blasfemado, mas ele foi apedrejado, tido como morto, ele passa por dores, ele não desanima. Não desista da tua vida, meu irmão. Não desista. A palavra de Deus para resumir a tua vida hoje: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. A nossa esperança está em Deus. E não depende nenhum do mercado de ações, não depende do dólar, não depende do governo A, governo B. A gente fica brigando porque é Lula, é Bolsonaro, não sei o que, irmão, em nome de Jesus. A nossa vida não depende de governo, a nossa vida depende de Deus. Haja o que houver, querido, haja o que houver na tua vida, Deus está presente. É Deus, a nossa esperança está em Deus. Nosso alvo é Cristo. Jesus, ele veio para nos dar essa vida em abundância. E não se compra com dinheiro, querido. Você pode depositar todo o dinheiro, que não vai comprar a vida que Deus comprou para você na cruz do Calvário. Não compra. O versículo 16 ao 18, já estou chegando ao final, irmãos, do capítulo 4 de 2 Coríntios. Por isso não desanimamos. Olha o que Paulo diz. Não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Paulo renovava a vida dele, porque a nossa leve e momentânea tribulação, meu Deus, olha como é que Paulo considera a vida dele, é uma leve e momentânea tribulação. Todos os açoites que ele levou era uma leve e momentânea tribulação, produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são o que, irmãos? São eternas. O que Deus tem para você reservado é o que os seus olhos ainda não viram. Ainda não viram. O que há de Deus para nós está muito acima do sol, e acima do sol está Deus, querido. Está muito acima de tudo isso que nós contemplamos. A busca pela felicidade, acredite nisso, como diz Paulo, está dentro de nós e não do lado de fora. Porque a nossa felicidade está no Deus que habita em nós. Paulo nos dá essa lição de vida. O segredo para resolver seus problemas não é necessariamente resolver os seus problemas. Parece uma incoerência isso.
Você está achando que resolver seus problemas é a solução para viver uma vida plena, uma vida feliz. Salomão não pensou assim. Salomão tinha todo o poder para resolver todos os problemas dele, mas ele não resolvia o problema que estava guardado no seu próprio interior, o vazio existencial. O segredo para ser feliz é possuir algo que é muito maior que os seus problemas. O segredo do cristianismo é Cristo. É o que há de maior para nós. É o que há de melhor para a tua vida. Você crê nisso, querido? Deus é o que há de melhor. Palavra do Senhor, Colossenses 3, 1, 2. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Portanto, se você é de Cristo, fixe os seus olhos nas coisas que são lá do alto. Fixe seus olhos no que Deus tem reservado para a sua vida. Não é tão difícil assim, mas você pode trazer o céu para a terra, irmãos. Pode trazer o céu para a terra. Quando você deixa de lado todos os seus desejos dessa terra e passa a olhar o que Deus tem reservado para você. Deus tem uma vida de eternidade. Deus tem uma vida eterna para cada um de nós. Você crê nisso, querido? Eu quero concluir essa palavra com o verso 18 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Portanto, mude teu foco, mude a tua maneira de ver a vida. Paulo sabia que uma prisão, uma chicotada, tudo iria passar. Porém, a vida com Deus está acima de tudo. Não passa, ela é eterna. Vida com Deus é vida de eternidade. Então, ao invés de viver focado em coisas, viver focado em bens que são corruptíveis dessa terra, e tudo pode ter um fim, coloque seus olhos, seu foco naquilo que é eterno. Olhe para Jesus. Olha para o que Deus tem reservado para você. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Eu quero estar orando nessa noite. Quero te dar esse conselho. Desenvolva essa prática de oração. Desenvolva a prática de orar, de buscar a Deus. A oração torna o céu real, irmãos. A oração, ela traz o céu até nós. A oração é conversação com Deus, é você abrir teu coração para Deus. Então ore, sirva ao próximo, trabalhe para Deus. Não viva só para você não, essa vida de egoísmo. Sirva as pessoas que estão ao seu redor. Tenha uma vida útil, uma vida frutífera. Sabe, uma vida frutífera, uma vida que vale a pena ser vivida. Quando você abre a sua porta, por exemplo, para um necessitado, quando abrimos a porta para uma célula, você não tem olha, você não tem a noção da alegria que é. Quando a gente abre a porta para uma célula, você no final você tem aquela confraternização. Você olha, toma um café com o irmão, você abraça o irmão. Que coisa fantástica. No final está lá lavando a louça lá, né? Mas assim, olha, valeu a pena. Eu fiz para alguém. Eu fui útil a alguém. Eu gastei meu tempo, né? Eu gastei meu tempo aqui nessa internet e tal, e compartilhando e buscando. Ah, querido, como é importante a gente gastar o nosso tempo com os outros. A terceira coisa, dê. Doar é muito bom, irmãos. Doar é uma das melhores coisas que você pode fazer para tirar os seus olhos dos seus bens. Doe para quem necessita também. Compartilhe com quem precisa. Não guarde tudo para você. As casas cheias de ouro são as casas que mais acontecem os suicídios. Grave isso. E tem ouro. Tem ouro. E por fim, compartilhe Jesus com as pessoas. Testemunhe de Jesus. E diga nessa noite: eu não preciso ser reconhecido por ninguém.
Eu não preciso ser reconhecido pelo meu vizinho, por uma pessoa que tem dinheiro. Não, eu não preciso disso. Eu preciso sim diminuir para que tu cresças. É isso que nós precisamos. Vamos orar antes de nós louvarmos. Vamos orar, curva a sua cabeça. Coloque tua vida diante de Deus, querido. Fala para Deus agora o sentimento do teu coração. Se você levou uma vida frustrada até aqui, fala para Deus: Senhor, eu estou frustrado com o meu trabalho. Eu estou frustrado, Senhor, eu não consigo conquistar nada. Tudo que eu faço está errado. Quem sabe você tem tudo nas mãos e mesmo assim está frustrado com a sua vida. Coloca diante de Deus. Pai, nós te exaltamos nessa noite, Senhor. Eu coloco em tuas mãos a vida dos meus irmãos. Senhor, se há alguma frustração no coração, alguém pensando até em desistir, Pai, da caminhada contigo, ou desistir da própria vida. Quem sabe alguém que está ouvindo pela internet, Senhor, está desistindo de viver. Pai, dá um renovo agora, Deus. Que haja uma mudança na história, que haja uma mudança de vida. Se alguém que trocou, Senhor, o sagrado, Deus, por aquilo que é fútil, Deus, em nome de Jesus, contempla essa vida agora, Pai. Contempla e dá a vitória da restauração, para que possamos olhar para o alto, Senhor, e perceber que há algo muito maior do que tudo que nós possamos conquistar aqui nessa terra. Nós temos vida e vida em abundância em Cristo, e esse é o nosso tesouro maior. É o que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. Que nenhum dos meus irmãos se percam, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.